Glória a Deus. Boa noite, meus queridos. Podem se assentar, fiquem à vontade. Gente, deixa eu me apresentar aqui, porque é minha primeira vez, né? Não é todo dia que nós somos convidados para ministrar no culto de quinta-feira. Então é uma honra e um privilégio, cara, estar aqui no púlpito do Senhor Jesus. Então é uma gratidão por estar me dedicando, me posicionando diante do meu ministério, diante da minha vida, diante da minha família, para hoje estar aqui. E o Senhor tem me usado, o Senhor tem me levado a lugares muito mais altos. Mas deixa eu me apresentar, eu sou o pastor João, eu sou líder e pastor dos adolescentes aqui de Balneário. Tem muitos adolescentes aí que caminham com a gente. É uma honra, gente, lidar com esses adolescentes. É uma honra, gente, cuidar daqueles doidinhos aí que fica por aí, sabe? Aqueles atentados, assim. É muito bom, é muito bom. Eu fui chamado e, graças a Deus, eu estou no ministério certo, eu estou no lugar certo, e Deus me usa no lugar certo. Amém? E, além disso, eu sou o pai da Serena, né? Nós tivemos a Serena no final do ano, esposo da Jéssica. Tem a fotinha aí, produção? É, Serena, linda, maravilhosa. Que tem nos dado muita alegria agora no final do ano e daqui para frente. E minha esposa Jéssica, que tem me ensinado tantas coisas que, meu Deus, se eu não fosse cuidado por ela, o meu caminho seria muito diferente. Mas, graças a Deus, eu tenho uma esposa, né? Eu tenho uma esposa. E, gente, deixa eu compartilhar algo que está no meu coração. Deus colocou algo no meu coração para trazer para vocês essa noite. E quando eu fui convidado para trazer essa palavra sobre posicionamento familiar, logo me veio na cabeça, assim, na hora, essa palavra e esse tema para essa noite, que eu dei como posicionamento entre pais e filhos. Eu posso ser novo, né, como pai, 2 meses, quase 3, mas eu lido com adolescentes. Eu estou com adolescentes toda semana, e eu estou vendo o problema deles todos os dias. E eu vejo que existem essa necessidade, essa extrema necessidade do posicionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, certo? Porque cada um, às vezes, está assumindo uma posição que não é a sua, não é a certa posição para você ocupar, certo? E veio muito forte isso no meu coração para compartilhar com vocês. Você pode ser pai, você pode ser mãe, você pode ser filho, você ainda não pode ser nada, mas essa palavra é para você. Eu tenho certeza que essa palavra é para você. E eu quero compartilhar um versículo que veio ao meu coração, que está em Gênesis 39. Você que tem a Bíblia, tem o celular aí, quero que você leia comigo. E olha que essa mensagem ela fala: José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo que tinha e não se preocupava com nada, a não ser a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Por aí, eu quero que você preste muita atenção nisso. Essa passagem, ela é de extrema importância para nós, e referente a essa palavra. Por quê? Tudo que José ele fazia, Deus o prosperava. Deus, ele abençoava José em todas as áreas. O que ele colocava as mãos dele, ele ia adiante. Ele conquistava, ele fazia com êxito, e o Senhor tinha abençoado ele em tudo. Tudo, exatamente tudo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite. O primeiro ponto, que
as bênçãos do pai acompanham as bênçãos do filho. E João, você falou de José, mas as bênçãos do pai acompanham os filhos. E aí eu te pergunto, quem era pai de José? Tem alguém aqui que sabe quem era pai de José? Revelação aqui para vocês. Jacó. Jacó era pai de José. E para vocês entenderem por que as bênçãos elas levam aos filhos, porque Jacó, ele tinha a bênção do Senhor também. Para vocês que, eu quero compartilhar, não vou ler mais a Bíblia ali com vocês, mas Jacó, ele trabalhou por 7 anos para Labão, para ter a filha, né? Ele trabalhou 7 anos e Deus, ele estava prosperando. Deus, ele estava com Jacó. Jacó, para vocês, ele lutou com um anjo e venceu. Ele extraiu de Jacó o milagre. Então, quando eu falo que as bênçãos do pai acompanham os filhos, é que você pode estar passando por algo, você pode estar numa situação difícil, você pode estar passando por o pior momento da tua vida, mas a bênção do Senhor, quando está com a tua família, ela vem e te prospera. Ela vem e anda a favor de você. E onde você colocar as suas mãos, você vai adiante. Você vai adiante, você conquista, você prospera, você alcança os mais altos lugares, os mais altos pontos. Então, quando eu falo que as bênçãos do pai acompanham os filhos, é porque eu vejo hoje uma geração muito sem pai, muito sem família. E eu chego e vejo isso, mais de 70% dos adolescentes hoje que a gente cuida, eles não têm pai. Ou os pais não vêm aqui na igreja, não são cristãos. Então, nós precisamos ser os pais deles. E muitas vezes, se você não tem um pai, se você não tem uma mãe que possa te aconselhar, as bênçãos do Senhor, ela começa em você. Sabe? Abraão, ele não fez nenhum milagre, mas ele estava buscando a presença do Senhor Jesus. E Jesus, ele prosperou. E deu uma nação, deu os descendentes a Abraão. Então, quando as bênçãos do Senhor, ela vem sobre você, você pode agarrar elas e seguir nessas bênçãos, e seguir a palavra, e seguir os princípios, e você pode prosperar muito mais, sabe? Hoje em dia, eu vejo muitos pastores, muitos líderes, mas às vezes os filhos e pastores desses líderes, às vezes não estão tão presentes no ministério, porque às vezes o pai foi falho, sabe? Deixou o filho, não se importou com o filho, não se posicionou realmente como pai, como cuidador, como provedor, como aquela pessoa que coloca limites, sabe? Traz a provisão, a proteção. Então, as bênçãos dos pais, elas vêm para os filhos. Elas vêm para os filhos. Se você está aqui hoje, se você está buscando ao Senhor, você pode ter certeza que a bênção que o Senhor está trazendo dentro de você, ela vai acompanhar a sua descendência. Ela vai acompanhar os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os netos. Então, as bênçãos, ela pode vir de você e para toda a sua geração. Ela pode começar em você, sabe? Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo nesse versículo de José. José era novo, ele foi vendido como escravo, ele estava ali e foi direto para o melhor egípcio, para o Potifar. Ele tinha aquela aparência formosa, ele tinha 17 anos, era novo, mas além de tudo, se ele ser bonito, ele ser bem apresentável, ele tinha a bênção do Senhor. Ele andava com a bênção do Senhor, a sua parentela tinha a bênção do Senhor e ele continuou com essa bênção. E Jesus, Deus, prosperou ele de todas as formas. Amém? E foi o governador do Egito. Amém? O segundo ponto que eu queria compartilhar com você sobre essa mensagem é o seguinte: os pais dão destino aos filhos, né? Os pais dão destinos aos filhos. E tem uma passagem também aqui que eu quero compartilhar com você, que ela está em Salmos 127, do 3 ao 5. É um versículo muito conhecido por vocês, e ele fala direto com a gente. E está falando o seguinte: os filhos são
um presente do Senhor. Quem aqui tem filho? Muito filho ou pouco filho? Eu quero fazer um monte de filho. Quero que a minha descendência seja longa. Mas os filhos são descendências do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção de Deus. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são flechas nas mãos de um soldado. Feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e eles não serão derrotados quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Forte esse versículo, né? Você imagina que você, somos pais, né? Nós somos o arqueiro, nós somos o soldado, que a gente tem 5 flechas, eu só tenho uma ainda, mas nós vamos ter muitas flechas aí pela frente. Cara, você imagina que nós somos os arqueiros e a gente tem a responsabilidade de dar a direção para essa flecha. Nós temos a responsabilidade de dar a intensidade para essa flecha. Nós somos responsáveis pelo futuro, nós somos responsáveis por desenhar a nossa geração, o futuro que eles vão trilhar, né? Eu vejo na minha vida pessoal, antes de conhecer o Senhor, e é muito nítido isso, você deve também ter tido essa experiência. Quando era menor, eu andava de motocross, quer dizer, meu pai andava de motocross, e eu era apaixonado. Pai, deixa eu ver como é que você anda e tal. E o meu pai, ele me levou para a pista de motocross um dia. E pai, eu quero ser como o senhor, eu quero andar ali como você anda. Meu pai era o melhor de fazer curva, sabe? Ele encostava o cotovelo no chão e não caía. Ele era bom. Pai, eu quero fazer curva que nem o senhor. E um belo dia a gente foi treinar. E ele foi treinar. E eu cheguei na pista e eu vi uma motinho ali, pequenininha assim, sabe? De 60 cilindradas. E ele falou, filho, hoje eu escolhi o teu momento. Hoje eu escolhi você para andar nessa moto. E você vai dar uma volta na pista. Eu vou na frente e você vai atrás. Eu vou te direcionando e você vai seguindo. Eu vou bem devagarzinho e você vai comigo. E ali meu pai começou a me direcionar. Ali meu pai começou a colocar um caminho para mim poder percorrer, para mim seguir. E eu fui seguindo, E uma hora eu fui melhorando, eu fui mudando de moto, fui mudando de categoria, a velocidade da moto foi aumentando, e meu pai me direcionou e foi me levando, e eu me tornei um dos 5 melhores pilotos de motocross do Brasil. Você tem noção disso? Por uma direção, por uma visão, por algo que meu pai tinha no coração e quis colocar dentro de mim. Meu pai direcionou para isso, certo? Ainda não conhecia o Senhor Jesus, mas ali eu já tive o entendimento que os pais, eles colocam a direção nos filhos. Os pais colocam a intensidade que os filhos vão caminhar. Se você é muito afastado de casa, se você passa tanto tempo longe dos seus filhos, você pode ter certeza que o seu filho ele vai estar mais livre. Ele vai estar mais aberto às outros arqueiros que vão jogar a flecha. Você está entendendo? Então, como é importante o pai estar presente, como é importante nós estarmos literalmente olhando para os nossos filhos, colocando a intensidade de servir ao Senhor. Porque os filhos, eles precisam aprender, os filhos precisam tomar uma direção na vida. E se não é o pai, se não é a mãe, é as pessoas do mundo. É as pessoas que estão lá fora que vai ditar onde o seu filho vai ir, por onde ele vai caminhar. Então isso é forte. Porque hoje nós temos nós temos a responsabilidade e o dever de desenhar o futuro dos nossos filhos. Então, quando nós estamos diante do Senhor, com a palavra, com tudo que Deus tem trazido no nosso coração, nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus nos tem enchido, para que nós possamos entregar isso para os nossos filhos. Eles não aprendem sozinhos. E se você não é pai, se você não é mãe ainda, você se enchendo da presença do Senhor, você pode ter certeza que você vai criar e vai formar pessoas que vão amar o Senhor Jesus. Sabe? Eu sou pai de mas eu posso muito bem ser pai de 200, 300 adolescentes todas as sexta-feira, que às vezes não tem um pai em casa. Você tem noção disso? Como é forte você ser pai ou adotar alguém como filho? É forte isso, porque você pode mudar o destino dessa pessoa, sabe? Nós queremos transformar uma geração, tirar uma geração das drogas, tirar uma geração da pornografia, das coisas do mundo,
mas eu sou um só. Nós precisamos ter essa mentalidade de, cara, tem um mundo lá fora que precisa de nós. Tem um mundo lá fora que precisa de mim e de você. Nós somos essa arma, essa flecha do Senhor Jesus para essa geração. Amém? Tem alguém aqui comigo? Amém. Glória a Deus. E para finalizar, esse último ponto que Deus me direcionou com relação a posicionamento de pai e de filho, sabe? Porque não é só os pais que precisam se posicionar, também os filhos, sabe? Se os filhos ocupam o lugar dos pais, aí fica difícil o negócio, sabe? Aquela família disfuncional, como eu posso dizer, sabe? Existem filhos que tomam conta de casa, cara. Filhos que têm que pagar todas as contas, filhos que mandam em paz, que estabelecem horários, sabe? Quando a família é disfuncional, todo mundo está ocupando um lugar que não é de todo mundo. Você está me entendendo? Tem alguém aqui? Porque eu vejo famílias disfuncionais hoje no meio dos adolescentes. Porque pais saem de casa, sabe? Aí o filho tem que ocupar o lugar dos pais. Isso é a maior arma de Satanás sobre a nossa vida. É tirar os pais dentro de casa. E quando o pai é tirado dentro de casa, cara, muda tudo. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe, eles trazem a visão. O pai e a mãe trazem a provisão e a proteção dos filhos. Então, quando isso sai do fluxo certo, cara, tudo tende de mal a pior. Tudo tende a piorar. Tudo tende filhos ir para as ruas, passar tempo maiores fora de casa do que dentro de casa. Então, esse último ponto é um ponto extremamente importante e eu quero que você preste bastante atenção. Os pais precisam abençoar os seus filhos. Sabe? Às vezes a gente esquece do detalhe mais simples de todos, que é de abençoar os filhos e qualquer pessoa dentro de casa. E um versículo super conhecido, o pastor Michael repete quase todos os domingos aqui, e eu tenho certeza que você anotou na testa e tatuou no coração, que está em Provérbios 18. E ele fala assim, o poder... Peraí, vou ler com você para ficar mais bonito aqui. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem a sua palavra e você será recompensado. Em outras palavras, a morte e a vida estão no poder da palavra, da tua língua, do que você profetiza, do que você diz, sabe? Nós precisamos ministrar nas vidas dos nossos filhos. E quando nós ministramos nos nossos filhos, ele já vai ter um futuro abençoado. Porque você já está abençoando ele. Ele vai ter um dia melhor, ele vai ter uma semana melhor. Ele vai fazer algo muito melhor da vida, porque você já está colocando a bênção dele sobre... A bênção que você ganha do Senhor sobre a vida deles. E tem uma oração que eu faço toda noite quando... nós vamos nos deitar, eu faço em pensamento, porque a Serena ainda não sabe repetir, mas eu digo assim, Serena, você nasceu para vencer, você nasceu para ser certo, você nasceu para dar certo, você louva e glorifica ao Senhor, e você será uma bênção de Deus sobre a terra, sabe? Tem alguém aqui que abençoa todos os dias os teus filhos? Eu tenho certeza que sim, se não, vai começar agora. As bênçãos que você declara sobre a vida de alguém, ela pode mudar o destino do teu filho, da tua filha, sabe? Quando a gente para pensar, às vezes a gente tem pais e mães que brigam, tem pais e mães que declaram, né, com a palavra, cara, filho, você não dá certo, você faz tudo errado, você não dá nada certo na vida. E muitas das vezes, nós profetizamos isso com a nossa mente quente, certo? E isso, cara, são bênçãos que ele vai levar, são bênçãos que ele carrega com ele sobre si no dia dele. Então, quando nós
buscamos declarar sobre os nossos filhos, sobre a nossa descendência, sobre a nossa casa, as bênçãos do Senhor, todos os dias, a nossa vida pode mudar o rumo. A chave pode mudar, sabe? O destino de alguém pode mudar. Você pode alegrar uma pessoa somente trazendo uma palavra de alegria, de conforto, de salvação. Porque quando eu recebi essa bênção do Senhor Jesus, a minha vida foi transformada, sabe? O meu coração, ele mudou. O meu coração, ele me encheu de alegria para poder caminhar com o Senhor. E eu não sei vocês, mas eu tive 4 pais nessa vida. 4 pais. É difícil entender, mas eu tive 4 pais. O primeiro não me abençoou muito. Ele só me teve, né? Então, mais para frente, eu fui adotado. Mas já é o primeiro pai, né? O segundo pai foi o pai que me criou. A partir dos 12 anos. Ele me cuidou e tal, mas aos 12 anos, ele quis me adotar. Então, já era meu pai, né? E ele me abençoou muito com ensinamentos, ele me abençoou muito com saber respeitar as pessoas, saber comer, saber ir para os lugares, saber o que eu sei hoje em si, realmente de paternidade. Aí, eu vou para os Estados Unidos e eu recebo o pai dos pais. Eu recebo ao Senhor Jesus. E ali Deus, ele vem e me transforma, ele me abençoa, sabe? Como ele abençoou José, a graça do Senhor Jesus. Onde eu colocava as mãos, Deus me prosperava. E nos Estados Unidos, é às vezes um pouco difícil um brasileiro prosperar rápido no que ele faz. E eu comecei ali trabalhando numa padaria. E daqui a pouco, eu conheci o Senhor Jesus já me levou a trabalhar numa companhia de pintura. E foi passando o tempo, eu comecei a me envolver um pouco mais na igreja, e o Senhor Jesus me abençoou mais. Eu comecei a trabalhar numa companhia de piscina, que tinha muito mais oportunidades assim em si. E depois de um tempo ainda, eu abri a minha companhia e eu comecei a trabalhar nessa companhia como dono dessa companhia. E servindo ao Senhor Jesus. E depois de um tempo, eu conheci mais um pai, né? Eu conheci primeiro a Jéssica, mas depois mas antes disso, né, tem que conhecer o sogro. E ele já foi mais um pai para mim. E ele me abençoou infinitamente mais. Então, a bênção que os pais eles declaram nos filhos é importantíssima, sabe? Esse meu testemunho de 4 pais pode ser simples, mas pode ser algo que você pode entregar para os teus filhos, você pode entregar para alguém, sabe? E Deus, ele vem e prospera, Deus, ele vem e traz a graça, ele traz o favor do Senhor, sabe? Eu tenho agradecido muito ao Senhor por ele me ter trazido a graça, em poder vender, em poder trabalhar, em poder cuidar de adolescentes, poder ter a sabedoria para ajudar esse povo a entrar no caminho certo. Você está entendendo? Que a graça do Senhor, ela precisa nos acompanhar. E quando nós viemos à igreja, nas quintas-feiras, nos domingos, a gente busca essa graça do Senhor para as nossas vidas, sabe? Independente se você é pai ou se é mãe, a graça do Senhor, ela está disponível para nós. Ela está aqui presente, querendo te abençoar em tudo que você fizer, sabe? Se você é corretor, se você é vendedor, se você trabalha em qualquer tipo de emprego, Deus, ele quer te prosperar, porque você é filho. Você é filho do Deus Altíssimo. E ele está aqui para colocar você nos lugares mais altos. Ele quer te colocar como cabeça e não por cauda. Ele quer te colocar como chefe. Ele quer te abençoar e para você emprestar, para você dar do que emprestar. Amém? E nesse momento eu quero orar com você. Eu quero tirar esse tempo para nós orarmos ao Senhor por isso, sabe? Para que Deus, ele nos dê sabedoria para lidar com os filhos, para lidar com pessoas, porque todo mundo aqui foi chamado para cuidar de certa forma de alguém, sabe? Nós não somos sozinhos na vida, nós não somos só nós não somos únicos, que tem que cuidar somente de nós, sabe? Deus, ele nos deu uma geração, Deus nos deu pessoas, nos deu relacionamentos, sabe? Para poder prosperar, para poder vencer, e vencer em equipe, vencer em família, vencer em unidade.
né? Todas as bênçãos que o Senhor dá, Ele não dá somente para nós e para nós guardarmos, para nós retermos. Não, Ele dá para a gente dar, para a gente entregar, para a gente dar o melhor para as outras as pessoas, sabe? Eu fui chamado para servir. Deus me deu um dom para servir, para ministrar a palavra, para cuidar de alguém, para trazer a bênção, para trazer uma palavra de alegria, de renovo para alguém, sabe? Então, a bênção do Senhor Jesus, ela pode passar de mim para alguém, de você para alguém. E é isso que eu queria trazer para você essa noite, sabe? É uma palavra simples, é uma palavra que pode te motivar ou pode deixar você do mesmo lugar que está. Mas, daqui a algum tempo, daqui a anos, você vai ver onde você vai estar. Quando você tem o chamado, a vontade de abençoar alguém, de cuidar de alguém, para que essa pessoa, ela seja levantada melhor do que você é, para que aquela pessoa caminhe e chegue no lugar mais alto que você chegou, sabe? Não tem prazer maior nessa vida do que você levantar alguém maior do que você. Por quê? Porque você fez um bom trabalho, pelo menos isso você fez. Você fez um bom trabalho quando você coloca alguém acima de você, sabe? Você promove alguém. Tem alguém aqui que conhece alguém que gosta de promover alguém? Eu conheço, meu sogro. Ele tem de todas as formas para me prosperar, quer dizer, para me promover. De todas as formas. João, tem esse negócio aqui, vamos fazer junto? Vamos. João, tem essa campanha aqui de 7 dias, tu pega comigo? Pego. E quando eu for ver, acaba aquilo ali, meu Deus, Deus fez algo grande sobre a minha vida. Deus fez algo maior do que eu podia. Deus vai fazendo e vai construindo um caminho muito maior, muito mais produtivo, alegre, feliz, com o prazer de viver uma vida abençoada, ter amigos prósperos, uma família assim, servindo ao Senhor. Então essa bênção eu quero que você carregue e leve adiante. Leve para qualquer lugar que você for, porque você tem a flecha, você é o arqueiro, você pode direcionar a flecha, você pode direcionar um amigo, o teu filho, uma pessoa do trabalho, uma pessoa do teu bairro, qualquer lugar que você vá, você pode ir como um arqueiro. Você pode ir com aquele cara que tem flechas aqui, ou você pode pegar essas flechas e enviar para algum lugar. Você pode. Você tem esse poder. Você tem ao Senhor. Você tem o Deus Altíssimo, que pode todas as coisas e pode te direcionar onde você for. Amém? Quero que você se coloque de pé. Essa é uma noite, gente, que Deus vai te tocar muito com relação à paternidade, com relação a cuidar de alguém, sabe? Porque não tem alegria maior do que ver essa descendência mudada, transformada, renovada, pelo que você foi chamado, sabe? Então eu quero orar por você nessa noite. Quero que você feche teus olhos, porque o Senhor, Ele tem nos abençoado, o Senhor tem nos cuidado, e Ele vai nos levar em lugares ainda maiores, lugares que nós ainda não vimos, somente pela fé a gente vai alcançar.